Muito bem, aqui estamos para estudar a Palavra de Deus e ver o que o Senhor nos fala a respeito da intercessão. Interceder. Sabemos que interceder é exatamente colocar-se no lugar de uma pessoa, a favor de uma pessoa, diante de outra. Nós podemos interceder por nosso filho junto à escola, à professora. A intercessão é exatamente isto, quando nós vamos no lugar de alguém. E quando nós oramos, Deus nos deu autoridade, Deus nos deu o poder para nós pedirmos ao Pai, para conversarmos com o Pai, para trazermos a Ele as nossas petições. E nós podemos pedir em favor. A palavra de Deus nos diz, no Salmo 122, orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Orar pela paz de Jerusalém. E sabemos que Deus tem um propósito muito especial ao pedir isto, porque a paz ali é a coisa mais necessária, a coisa mais importante, a coisa fundamental para que a vida prossiga. A paz em Jerusalém, a paz em Israel. Sabemos que, se fosse possível, o inimigo já teria muito dizimado, acabado completamente com Israel e com o povo de Deus, e com o povo de Israel. Por quê? Porque exatamente a presença do povo de Israel ali naquela terra é o sinal mais evidente de que a Bíblia é a palavra de Deus, de que a Bíblia é a verdade, pois Deus cumpre ali naquele lugar, cumpre ali naquela terra as profecias a respeito da vinda de Jesus, a respeito das coisas que haveriam de acontecer e que ainda estão para acontecer, todas elas tendo Israel como um ponto importante. Israel como uma ampulheta, como um relógio de Deus, uma chave para entendermos as profecias do tempo do fim. Bem, orar por Israel é o que o Senhor nos diz. Mas nós vamos ver aqui na Bíblia quantas vezes pessoas como Paulo diz, ore por mim, ore para que eu tenha ousadia para pregar a palavra de Deus, ore para que eu tenha força, coragem e possa anunciar o que o Senhor quer. Orem por mim, orem por todos os santos. É importante orarmos uns pelos outros, porque nós vamos nos mantendo firmes, fortalecidos. Nós somos tão fortes quanto as nossas orações. Se você ora pouco, você tem pouca força. Quanto mais você ora, é como um fortalecimento. Paulo diz, fortifique-te na graça, na força que há no Senhor. E essa força nós vamos nos fortalecendo através da oração. Quanto mais nós oramos, quanto mais buscamos o Senhor, mais nós nos enchemos da sua graça, mais nós nos enchemos do seu poder, mais nós temos vitórias no nosso viver. Por isso, Paulo também diz, orai sem cessar, sem parar de orar, porque as batalhas aí estão diante de nós. Nós vamos ver o próprio Jesus. Quando Jesus passou pelo momento mais difícil do seu ministério, mais difícil da sua vida, quando Jesus estava ali no Getsemani, ou seja, no Getsemane, no lugar da prensa, no lugar onde a azeitona é espremida para dela fluir o azeite que tem a função de ungir reis, profetas e sacerdotes. Ou seja, dali do Getsemane, Jesus, ao entregar a sua vida para ser exprimida, ao entregar a sua vontade diante do Pai, de Jesus, da sua entrega, estaria saindo unção, autoridade para reis, profetas e sacerdotes. Nós, a Igreja, somos um reino de sacerdotes. Somos o reino do Senhor.
seu reino sacerdotal. Temos a função maravilhosa de interceder diante de Deus pelas pessoas. Por todo o mundo cai sobre os nossos ombros este peso de intercessão. Então, no Getsemane, o azeite era o primeiro azeite, o mais puro, servia para a unção. Servia também para alimento. O azeite vai para o alimento. Ou seja, quando Jesus entregou a sua vida ali, a sua vontade ali no Getsemane, Jesus estava provendo para nós alimento através do azeite. E o azeite é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que advém da oliva, da azeitona. Era o corpo de Jesus que seria esmagado. Era o seu corpo que seria ferido. Era o Senhor entregando a sua alma para ser trucidada, moída para a dor, não só da morte na cruz, mas para receber toda a maldade do mundo, receber a condenação pelos nossos pecados. Dele fluiria azeite, o Espírito, que unge, trazendo autoridade, capacitação, poder. Dele, ao ser exprimido ali na cruz, ao dar a sua vida, viria o azeite que serve de alimento para salada, para cozinhar, para fazer os bolos, o azeite para o alimento, que é um azeite puro, puro. E também, continuando espremendo ali a azeitona, agora já vai sair algo um pouquinho mais grosseiro, um azeite mais escuro, não tão limpo, porque começa a quebrar o caroço da azeitona, e ali então é o azeite para iluminação, para iluminar. De Jesus, da sua obra na cruz, de entregar a sua vida, o Senhor nos dá a luz. Ele disse: eu sou a luz do mundo, e vós sois a luz do mundo. A luz do Senhor em nós é o Espírito Santo, que brilha em nós, que nos traz a vontade de Deus, que nos mostra todas as coisas como são, como elas realmente se apresentam no mundo espiritual. O Senhor é a luz, e a luz do Senhor em nós ilumina e mostra tudo o que é, tudo como é. É a luz que traz as cores, a beleza, a vida. Mas ainda se exprimia mais azeitona, e Jesus ali no Getsemane seria mais exprimido ainda, por fim saindo algo grosso, uma graxa. A graxa da azeitona, da oliva, que vai servir para umedecer, para trazer para as engrenagens, para a roda do carro de bois, da carroça, da diligência, da biga, para trazer para aquelas engrenagens todas de maquinários, de tear e de tantos maquinários, mesmo que tão rudimentares, para trazer essa graxa, trazer maciez e longevidade das engrenagens. É o Senhor, através da sua morte na cruz, através de nos dar o Espírito Santo pelo seu sofrimento, pela sua entrega ali na cruz do Calvário. O Senhor faz com que os nossos relacionamentos, a engrenagem do nosso relacionamento uns com os outros, seja suave, macio e duradouro. Quando o Espírito Santo está no casamento, tudo é macio. Quando o Espírito Santo está na sociedade, tudo é macio. Quando o Espírito Santo está nos corações, não há atrito, não há aquele calor que destrói, que quebra as engrenagens, mas tudo é macio. Jesus ali, ele foi orar e ele chamou 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, pediu para estarem com ele, para intercederem com ele, para orarem junto com o Senhor. Ficai aqui, vigiai comigo. Mas os 3 não puderam. Estavam tão cansados, estavam com os olhos fechando, com tanto sono, e não acompanharam Jesus. Jesus ficou só, e um anjo veio confortar Jesus.
Mas anjo não é gente. Anjo não sabe o que é sofrer, não sabe o que é a morte, não sabe o que é ser um ser humano, não sabe a angústia, o que é. Jesus queria a intercessão. Aqueles três dizendo amém à sua oração, mas ele não os teve. Ah, que o Senhor possa nos ter, porque hoje Ele continua nos chamando para estes desafios tão grandes. Ele continua nos chamando para nós podermos estar ao seu lado e interceder com Ele. Nós vamos ver aqui como que há tantos pedidos de intercessão nas Escrituras. Paulo pediu intercessão, Jesus pediu que os discípulos estivessem ali e orassem com Ele. E veja o que está escrito em Atos 20, 36 a 38. Está escrito assim: tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos. E lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam-no, entristecendo-se principalmente pela palavra que dissera que não veriam mais o seu rosto. E eles o acompanharam até o navio. Paulo, aqui no capítulo 20 do livro de Atos, Paulo está reunindo todos os irmãos, chamou os irmãos de Éfeso, falou para os presbíteros, para os líderes, para o povo. Ele estava se despedindo. Paulo sabia muito bem o que ia acontecer. Ele estava indo para Jerusalém, e profecias vinham dizendo que ele seria preso, dizendo que ele seria morto, dizendo que Paulo haveria de sofrer muito por causa do nome do Senhor ali. Mas Paulo foi. E ele, ao despedir dos irmãos, ele faz um relatório de todo o seu currículo. Paulo faz um relatório da sua vida, dizendo, olha, eu sempre agi no meio de vocês, falando dia e noite das coisas espirituais, de casa em casa. Eu fui na casa de vocês, eu falei, eu ministrei, eu ensinei. E eu sei que com a minha partida, lobos devoradores vão entrar, pessoas vão querer tirar aquilo que foi plantado com tanto sacrifício no coração de vocês. E Paulo vai orientando os irmãos. E depois que ele falou tudo, e depois de ter orientado tudo, Paulo então, ao se despedir dos irmãos, eles vão orar. E eles se ajoelham ali na praia. Se ajoelham. Paulo ora. Eu imagino a oração de Paulo, orando pela vida de cada um, ministrando a bênção de Deus sobre a vida de cada um. Talvez Paulo orasse pelos irmãos que ali estão e Paulo orasse também pelos irmãos que não estivessem ali, pelos irmãos que estavam em casa, estavam lá em Éfeso, estavam nas igrejas da Ásia Menor, igrejas por onde Paulo passou, onde ele pregou, onde ele ensinou. Paulo então orou. E orou com eles, e agora eles oraram com Paulo. Diz aqui que houve um grande pranto, muito choro, aquela despedida doída. Ah, Paulo, como você vai nos fazer falta. Ah, Paulo, como que foi tão bom ter você esse tempo conosco. Oraram, abraçados no pescoço de Paulo, eles o beijavam. E entristecidos pela palavra que ele disse, olha, eu não vou ver mais o rosto de vocês. Porque Paulo sabia tudo aquilo que estava para acontecer, porque Deus lhe revelara o que haveria de acontecer. Sobre a sua prisão, sobre o que ele passaria, sobre como ele iria falar de Jesus diante de reis, de governadores, de pessoas importantes. E Paulo, então, despede-se dos irmãos. Eles oram com ele e Paulo ora por eles. Pedir oração. É muito importante termos uma cobertura de oração, uma cobertura de intercessão sobre a nossa vida. Você que é líder, você que é pastor, você que é líder de célula, líder de ministério, que você esteja debaixo desta cobertura de oração. Ter pessoas que orem por você,
pessoas que estão acompanhando a sua vida e que estão orando com amor, com prazer pela sua vida. Paulo pede oração, ora, recebe oração, e nós vamos ver aqui tantas vezes a intercessão. Vamos ver Paulo e Silas presos em Filipos, na cidade de Filipos, e ali eles estão orando. Eles cantam, cantam, cantam e oram, e oram. E a oração deles, muito certamente, era uma oração de intercessão. Intercedendo pelos prisioneiros que ali estavam naquela cadeia. Quem sabe Paulo e Silas estavam, oh Deus, tem misericórdia de cada homem que está aqui preso, misericórdia da sua família, abençoa a esposa, filhos, que estejam guardados por ti, que eles possam te conhecer, possam conhecer o teu amor, possam conhecer o teu perdão. Só que Paulo e Silas, quando oravam, eles não estavam orando na igreja, eles não estavam orando sentados numa cadeira como eu estou agora, eles não estavam orando no conforto da sua casa, eles estavam com os pés e as mãos presos no tronco. Eles estavam com as costas em ferida viva por causa dos açoites que eles receberam. Eles estavam com o corpo todo marcado de apanhar. Eles estavam colocados ali como se fossem prisioneiros de alta periculosidade, presos no tronco. E eles oravam e cantavam. Cantavam louvores a Deus. Podemos imaginar Paulo e Silas cantando "Quão grande és tu", cantando "Aleluia, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado", cantando "Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus e o santo monte". Era para estarem chorando, mas estavam cantando e orando. Orando, não por eles, ó Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus, cura minhas feridas, ó Deus, que eu não sinta dor. Não, eles estavam intercedendo, intercedendo. Em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação, eu e você podemos interceder. Mesmo que você esteja passando por momentos mais difíceis, mesmo que você passe por um luto, passe por enfermidade, passe por qualquer dificuldade, ore. Ore pelos outros, interceda. Eu me lembro quando a nossa filha Suzy estava enferma, ou no hospital, ou em casa, e ela sabia de alguém que estava com uma enfermidade, ela orava. Eu me lembro tão bem no aniversário dela, último aniversário dela, em junho, ela já estava fazendo radioterapia. Ela ficou sabendo de uma menininha, filha de uma querida discípula dela, que estava com problema de audição. A menininha não estava ouvindo bem, estava com a sua audição totalmente perdida. A Suzy chorou e orou e pediu, vamos orar. No pleno aniversário dela, ela precisando de oração, ela disse, vamos orar pela Laurinha, vamos orar. E orou por ela. Levou as pessoas ali a orarem por ela. Não importa a circunstância, não importa como você está, você pode interceder. Você pode interceder. E quanto mais limitado você está, mais você pode e mais você deve interceder. Paulo orou com os presbíteros, os líderes, ele orou intercedendo. Paulo e Silas oraram na prisão, intercedendo. E nós podemos orar assim. Nós vamos ver que a palavra de Deus nos fala que Deus procura intercessores. Deus está procurando você. Deus está procurando você para ser um intercessor. E busquei dentre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Por isso, eu derramei sobre eles a minha indignação. Com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho lhes recaísse sobre a cabeça, diz o Senhor Deus.
Diz o texto aqui que Deus procurou alguém que se colocasse na brecha, alguém que levantasse o muro, alguém que fechasse aquele buraco, alguém que se colocasse ali a favor do povo de Israel, para que o juízo não viesse, para que não viesse o derramar da ira de Deus sobre aquele povo. Mas ele disse: a ninguém achei, a ninguém achei. Ah, como é triste quando o Senhor procura algo, quando o Senhor sabe que precisava ter alguém para fazer aquele trabalho, fazer aquela obra. Deus procurou um intercessor, e Ele procurou no meio dos profetas, no meio dos sacerdotes, no meio dos príncipes de Israel, no meio da nata da sociedade. E Ele disse: a ninguém achei, a ninguém achei. Ninguém para se colocar diante de mim em favor desta terra. Nós sabemos que o Brasil, as nações, estão experimentando os juízos de Deus. Estão experimentando tempos difíceis, tempos de escassez, tempos de dificuldade financeira, tempos de juízo em termos de enfermidades, doenças surgindo. Vemos aí a dengue e esses outros pelo mosquito, causando tanto mal, tanta confusão. Juízo de Deus sobre a terra. E o Senhor está procurando quem vai interceder. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer em derramar o juízo. Mas Deus busca intercessores. E Ele procurou um homem, se tivesse um entre os príncipes de Israel, entre os profetas de Israel, entre os sacerdotes de Israel. Ele não achou nenhum intercessor, nenhum, para que pudesse mudar a situação do país, mudar a situação, encontrar no coração de Deus o perdão, para que o juízo não viesse. Quando Deus encontra corações quebrantados, como encontrou em Nínive, Ele desvia o juízo. Ele desvia o juízo. Nós vemos que foi isso que aconteceu em Nínive. Jonas pregou, Jonas anunciou, o rei desceu do seu trono, vestiu pano de saco, o rei mandou que todos jejuassem e eles começaram a orar, a pedir ao Deus de Israel misericórdia para a sua nação, misericórdia para a cidade de Nínive. E Deus trouxe misericórdia, e Deus guardou aquele povo, e Deus curou a sua ferida, e Deus os levantou, porque Deus encontrou corações quebrantados e contritos. Ele desviou o juízo. Nós hoje precisamos orar muito pela nossa pátria. Precisamos muito, e Deus está procurando um homem, uma mulher, para se colocar no muro, para se colocar na brecha. Que brechas são essas sobre o nosso país? Brecha da corrupção, da maldade, do engano, da prostituição, do homossexualismo, dos vícios. Tanto pecado, imoralidade. E o juízo está vindo, tem vindo, e vai ser cada vez mais forte, de acordo com o livro do Apocalipse. Mas o Senhor espera que alguém interceda. O Senhor espera que alguém ore. E esse alguém deve ser você, eu e você. Não julgarmos para os outros esta responsabilidade de jejuar e orar. Jejuar e interceder. Diz a palavra que quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, Deus procurou Abraão e falou com Abraão: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, a maldade deles já subiu aos céus, eles não podem continuar desta forma. E Abraão sabia que ali morava Ló, e Abraão intercedeu: Deus tem misericórdia, o Senhor não vai destruir o justo com o ímpio. Senhor, se tiver 50 justos, 45, 30, 20, 10, o Senhor vai destruir
Por amor aos 10, o Senhor pode poupar. E Deus disse, eu pouparei. Se tiver 10 justos, eu não destruo as cidades. Você já imaginou por que o juízo de Deus não vem sobre o mundo hoje, com tanta blasfêmia, com tanto confronto, com tanto escárnio a Jesus, a palavra de Deus, ao Evangelho, aos cristãos, com tanta indiferença, com tanta maldade? Por que Deus não desce e não destrói tudo? Porque Deus tem no meio do seu povo pessoas cheias de amor, que oram. Pessoas que oram. Eu e você precisamos orar. Orar por nossa cidade, orar pelo nosso estado, orar pelo nosso país, orar pelas nações da América, orar pela Europa, África, Ásia, Oceania, orar. Porque através da nossa oração alcançamos o coração de Deus. E o Senhor pode mudar este pensamento de juízo e trazer a sua bênção. Vivemos os tempos finais, mas nesses tempos finais que nós possamos realmente compreender que Deus nos chama para orar, para interceder. E é o que nós vamos fazer agora. Quero te convidar a orar comigo. Feche seus olhos, curve sua fronte, se for possível, se ajoelhe. E ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para Ti e te peço, Jesus, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, sara o meu coração, dá-me um coração novo, limpo, cheio de amor, de misericórdia e de perdão. Ajuda-me a amar, ajuda-me a ser como Jesus, ajuda-me a viver como Jesus. Eu me entrego a Ti, hoje e para sempre, para ser Teu filho, para viver para a Tua glória. Amém. Pai, oramos também pelas pessoas que estão orando conosco. Abençoe cada uma. Aqueles que estão, ó Deus, vivendo momentos difíceis, toca-lhes nesta hora com paz. Aqueles que estão enfermos, sejam curados agora em nome de Jesus. Sejam libertos os oprimidos, os encarcerados, sejam livres, livres para conhecerem o Senhor, amarem e viverem para a Tua glória. Abençoe cada lar, cada família que nos assiste, com a Tua paz preciosa, com o Teu amor, com a Tua direção, com a Tua graça. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.